Olá, seja bem-vindo no estudo de Uns aos Outros. Nós estamos trabalhando a série Uns aos Outros. Estaremos lendo Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, que diz assim: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ah, que palavra, que coisa linda que tem a palavra de Deus. Eu confesso para vocês que quando eu leio e estudo a palavra de Deus, os meus olhos brilham, o meu coração palpita, a minha mente ferve. Eu fico tão feliz de ver como Deus ele trabalha. E aqui diz assim, olha, uns aos outros, e consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Olha que interessante a palavra de Deus, ela pede para a gente considerar uns aos outros, considerando uns aos outros, para fazer o quê? Para estimularmos, ou seja, para dar força ao irmão, para dar para o irmão uma condição dele se envolver no amor e nas obras, estimulando-nos. Aqui está, estimularmos a caridade, o amor e as boas obras. Que lindo! E considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade ou o amor e as boas obras. Por que eu preciso considerar você? Porque eu vou te estimular, eu vou te dar estímulo a você a praticar o amor e as boas obras. A mutualidade faz isso. Eu te dou força, eu te ajudo, eu bato no teu ombro, eu digo a você, você consegue, meu irmão, vamos lá, eu vou te estimular a você a ter amor, eu vou estimular você a ter as boas obras. E é assim que a palavra está dizendo, considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós precisamos sempre ser estimulados, nós precisamos sempre estar ajudando um ao outro a ser amorosos, ser amoroso, a fazer as coisas para o seu próximo, a fazer as boas obras. Olha a palavra, boas obras. Isso é muito lindo. A gente precisa olhar para o nosso próximo, além de estimularmos, nós devemos dizer para ele, olha, você agora precisa também amar. Você precisa também praticar este amor com as suas boas obras. Ajude o teu próximo, ajude uns aos outros. Se você tem dois, dê um. Se alguém está precisando de qualquer apoio, qualquer ajuda, seja você esta pessoa de boas obras. Se você não pode, se une com o outro, mas estimula o amor, estimula as boas obras. É a palavra de Deus que está dizendo, meu querido. Isso eu não preciso ter dor nenhum, eu só preciso obedecer a palavra. E aqui diz ainda uma coisa linda, não nos deixando a nossa congregação, como é costume de muitos. Olha o que está dizendo aqui, quando eu estimulo, quando eu considero as pessoas, quando eu ensino e pratico o amor e as boas obras, eu estou fazendo isso, eu pratico isso e com isso eu estou estimulando outros a fazer também. Primeiro eu faço. Eu estimulo o outro a fazer através da minha prática. Isso é importante. Eu pratico o amor, eu pratico as boas obras e com isso os outros estão vendo eu praticando o amor e as boas obras, os outros também irão fazer tudo isso uns aos outros. E aqui está dizendo, ó, não deixando a nossa congregação, ou seja, a gente não deixarmos de congregar, de estarmos juntos, seja ali no PGM, no Pequenos Grupos Multiplicador, ou seja no templo, na igreja.
no templo maior, onde nós temos a reunião de todos os irmãos reunidos ali. Então aqui, ó, não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns. Olha, que tinha pessoas aqui que não frequentavam, iam quando queriam, não tinha compromisso. Então aqui está dizendo que a gente deve considerar uns aos outros para estimular-nos no amor, nas boas obras, mas para nós não permitirmos de deixar de congregarmos, de estarmos sempre juntos. Porque como que eu vou colocar em prática este amor? Como que eu vou colocar em prática as boas obras se eu não estou reunindo com os meus irmãos, com os meus amigos? Não deixe de congregar. Participe dos PGMs, participe das atividades da igreja. Aqui nos dá esse exemplo porque quando os judeus eles foram expulsos, eles não tinham um lugar para se congregar porque eles tinham perdido o templo. E o que eles fizeram? Aí eles criaram as sinagogas. Quer dizer, aonde eles estavam, onde tinham os judeus, eles criavam as sinagogas. Então, em qualquer lugar eles criavam as sinagogas e ali eles passavam a congregar, né? Então, aqui está dizendo o seguinte, olha, sempre tem uma igreja verdadeira, uma igreja de pastor sério, de pastor honesto, de pastor que pratica o amor, pratica as boas obras, uma igreja que não está de olho no teu bolso, mas está de olho em você. Você é mais importante do que o ter, o ser é mais importante do que o ter. Você é mais importante do que coisas, do que objetos. Estas igrejas, ou esta igreja, que é a própria igreja de Jesus Cristo aqui, aí você não pode deixar de congregar. Aqui está dizendo, olha, vá sempre, congregue, participe das atividades. Não é quando você quer, não é quando dá, não é quando der. É sempre, olha aqui dizendo aqui, não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns. Então, tem algumas pessoas que estão vacilando, deixando de congregar, deixando de amar, deixando de praticar as boas obras. E nossa igreja, a Segunda Igreja Batista no Grajaú, nós temos vários momentos que nós congregamos, né, em grupos pequenos, que é pequenos grupos multiplicadores, que são nas casas. E nessas casas nós ajudamos uns aos outros. Nesta casa a gente tem um grupo ali que cuida um do outro, né? Se alguém está doente, alguém vai fazer uma visita. Se está doente ali, precisa de um remédio, alguém vai ajudar. Se alguém precisa de oração ali, tem alguém para orar, né? Se alguém precisa de doação de sangue, ali tem. Se alguém perdeu um ente querido, precisa de um consolo, ali vai ter alguém mais próximo ajudando ali. Mas nós temos também o templo, a igreja, a instituição, e a igreja que se congrega ali, juntando todos os PGMs, para a gente ali mutuamente dizer e praticar esse amor e também as boas obras. A nossa igreja, a Segunda Igreja Batista no Grajaú, que hoje eu sou pastor dela, nós temos os grupos pequenos multiplicadores que nós reunimos uma vez por semana, em vários dias diferentes. Nós temos um grupo que reúne na terça, nós temos outro grupo que reúne na quinta, nós temos um outro grupo que reúne na sexta. E assim nós vamos vendo a necessidade e abrindo em horários diferentes outros PGMs. Então, esses pequenos grupos multiplicadores, que é uma vez por semana, é o grupo pequeno que se reúne, ele não substitui o congregar aqui, esta congregação aqui, porque esta palavra congregação aqui está dizendo que é a comunidade maior. Grupos pequenos é para facilitar um ajudar o outro ali, fazer uma comunhão, ali um está tendo relacionamento mais próximo, né? Aquele grupo ali para ficar mais fácil para dar assistência, ajudar nos tempos de tristeza, de problemas e também ajudar no aniversário, numa festa, no churrasco, estar ali juntos. E tem agora o grupo maior, que são todos os PGMs reunidos na congregação, na igreja.
no templo. É aqui que está dizendo isso. Agora está dizendo, não deixemos de nossa congregação como é costume de alguns. Então é importante que nós estejamos sempre atentos e não copiamos o errado. Aqui está dizendo que tinha pessoas que alguns não congregavam, não queria saber do templo. É um erro, porque a gente, quando agora estamos reunidos, nos congregando, a gente está ampliando os nossos relacionamentos, estamos ampliando a nossa comunhão, nós estamos agora formando ali juntos uma equipe maior para conhecer, para adorarmos a Deus, para cultuarmos a Deus, para aprender a palavra do Senhor, né? Para ajudar uns aos outros, para nos relacionarmos melhor, né? Para a gente fortalecer o nosso corpo, para fortalecer a nossa comunhão, aprender a palavra de Deus, né? Para a gente passar agora a dizer para uns aos outros, olha, eu te ensino e você nos ensina. Nesta congregação nós usamos os dons espirituais, onde Deus vai capacitar cada um para melhorar uns aos outros. Então nós não devemos, aqui está dizendo, não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns. Se caso você não está frequentando esta congregação, aqui está chamando a sua atenção. Aqui está dizendo que você não deve fazer isso, que você deve sim participar dos PGMs, dos pequenos grupos multiplicadores, mas não deixar a congregação, não deixar o templo. Os judeus, quando eles foram expulsos de Jerusalém, e eles não podiam estar lá no templo de Jerusalém, eles criaram várias igrejas que chamavam de sinagogas, e onde eles estavam ali tinha uma sinagoga, e eles congregavam semanalmente, estavam sempre ali estudando a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, que os discípulos estavam reunidos, estavam todos juntos no partir do pão, nas refeições, diariamente, de casa em casa e no templo. Então, olha, eles estavam de casa em casa, nos pequenos grupos multiplicadores e também no templo. É importante que se faça isso, é importante que você entenda isso, essa mutualidade, onde nós vamos aprender a considerarmos uns aos outros, estimularmos uns aos outros através dos nossos atos, da nossa prática, né? Da nossa prática, o amor e as boas obras. E não nos deixarmos de congregar, da congregação, como é costume de alguns. E aqui é facilidade de admoestando uns aos outros, ou seja, ensinando uns aos outros. Admoestar é ensinar, é compartilhar uns aos outros. E como a gente faz isso? Estudando a palavra, aprendendo a palavra, né? Estando mutuamente, através da congregação da igreja, porque os nossos PGMs não é um lugar de estudo bíblico, os nossos PGMs não é uma congregação, não é uma igreja, os nossos PGMs não é um culto de oração, não é uma casa ali que nós estamos nos reunindo para fazer estudos bíblicos, nós estamos ali para nos relacionarmos, para mutuamente facilitar uns aos outros, ajudar uns aos outros, aproximar mais, fazer amizade, fazer relacionamento, para uns aos outros poder assim estimular o amor, para facilitar ali, para estimular as boas obras, né? Mas a congregação, a gente admoesta, a gente ensina, a gente usa a palavra de Deus para desenvolver o nosso crescimento espiritual. Aí você pode perguntar, quer dizer então, pastor Márcio, que nós não vamos ler a Bíblia lá no PGM, no Pequenos Grupos Multiplicador, nós não vamos orar? Vamos. Nós vamos orar, nós vamos ver a necessidade de cada um, todos vão poder falar, todos vão poder participarem, todos vamos ler a palavra, vão tirar ali perguntas da palavra, não é uma pessoa que vai dirigir o estudo bíblico, não é estudo bíblico, alguém vai
tirar as perguntas e todos irão participar. Todos irão participar. Todos irão ter a palavra para dizer o que entende, o que está querendo dizer aqui, que pergunta foi falada. Todos têm oportunidade. Agora, a palavra de Deus está dizendo aqui outra coisa, que nós não devemos não deixar a nossa congregação. Se você não tem frequentado a congregação, a igreja, você precisa congregar. Você precisa estar juntos com os irmãos, porque aí você vai poder cada dia mais conhecer pessoas novas, irá aprender a palavra de Deus, sim. Lá na congregação nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos ouvir a pregação, nós vamos nos estimularmos espiritualmente, nós vamos aprender como andar com Jesus. Porque até então, nos PGMs, nós aprendendo um pouco da palavra de Deus, mas não é um estudo bíblico, mesmo a gente orando, não é um culto de oração, mesmo a gente está congregado ali e não é uma congregação, nós estamos ali reunidos para uns ajudar os outros no que precisar, na comunhão, no relacionamento discipulador, nós estamos ensinando uns aos outros. Então eu deixo essa palavra para vocês. Se você quer aprender mais sobre isso, você pode nos procurar. Você pode entrar no nosso WhatsApp e se teve alguma dúvida, não entendeu o que a gente falou, a gente está disposto a te ajudar. Que Deus te abençoe e até a próxima.